Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam alimentos, as ovelhas das malhadas sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. O meu nome é José Maria Marques de Lima, mais conhecido como J. Marques ou simplesmente Marques. Nasci no estado do Pará, numa pequena cidade chamada Prainha, bem próximo de Belém, a capital. Quero aqui contar um relato sobre a minha vida, um pequeno testemunho. Sei que mais para frente, daqui a alguns meses, vocês terão esse testemunho escrito no meu livro que estarei publicando. Quero ser breve. Que este testemunho sirva de lição para muitas pessoas, sirva de elevo espiritual, que venha fortalecer a vossa vida espiritual no Senhor Jesus. Os meus primeiros 15 anos, eu passei em Prainha, ali juntamente com meus pais. Esses 15 anos eu aprendi muito. Trabalhei na roça, trabalhei com meu pai era suplente de juiz nessa cidade, e também ele era catequista, ajudava. A minha mãe, logo quando eu tinha 10, 11 anos de idade, ela veio a falecer. Ela tinha uma doença que na minha cidade, por não ter médico, os curandeiros falavam que era coisa feita, bruxaria, feitiçaria, e ela acreditava. Quando ela foi para a capital, para Belém, já era tarde demais. Ela faleceu. E dali a nossa situação começou a ficar difícil. Nós fomos para o interior. Meu pai vendeu tudo. Tínhamos gado, fazenda, tínhamos 2 casas. Meu pai era comerciante. E com a morte da minha mãe, ele teve que vender tudo para pagar os médicos, e foi tudo particular. Depois de alguns anos, fomos para Santarém, morar em Santarém. E ali nós passamos alguns apertos da vida. Meu pai foi morar no fundo do quintal de uma igreja, porque a minha madrasta, ela ajudava na limpeza e meu pai ajudava como catequista. Depois, com 18 anos, eu queria servir o exército, mas não consegui entrar no exército. Fui dispensado e eu fiquei muito triste, porque o meu desejo era servir a minha pátria, era ser um soldado. Mas voltei naquele dia para minha casa muito triste. Mas eu não sabia que Deus tinha preparado algo especial para mim. No dia seguinte, o meu irmão mais velho, que já morava em Santarém, me fez uma visita. E ele contou para mim de Jesus Cristo, que tinha mudado a vida dele, e que poderia mudar a minha vida, que a minha vida poderia se alegrar, ficar alegre, algo melhor aconteceria. E ele me falou da palavra de Deus. Eu comecei a ouvir a palavra de Deus, ele falando para mim, e à noite eu fui para uma igreja. E lá era um culto de jovens. Aquele jovem pregando, outros cantando, era uma maravilha, eu me alegrei muito ali. E na hora do convite eu fui até a frente, aceitei Jesus como meu Salvador. E ali, saí dali feliz, mudou a minha vida. Aquela tristeza, aquela angústia, aquela falta de perspectiva para o futuro, desapareceu. E voltou um desejo. Aquele desejo nasceu no meu coração de aprender mais a palavra do Senhor. E ali, naquela noite, tinha um jovem pregando, e eu perguntei para ele, como é que você adquiriu esse conhecimento na palavra de Deus? Eu quero aprender também. Ele me falou que era o Instituto Bíblico da Assembleia de Deus em Belém do Pará, mas que tinha que passar 3 anos lá dentro e era pago, e era um pouco caro as mensalidades. Eu fiquei com aquela notícia e aquele desejo no coração, e orei a Deus à noite. No outro dia, eu falei com o meu pastor, eu falei para ele assim, que eu tinha o desejo de aprender mais a palavra do Senhor. E ele falou para mim, olha, tem que ser batizado, tem que ser membro da igreja. Eu falei, não, eu posso ser, eu quero aprender a palavra do Senhor. Aí quando fui batizado, alguns meses,
E agora a situação era outra, não tinha dinheiro para pagar a mensalidade. Mas ali Deus providenciou. Quando chegou o dia da matrícula, eu falei para o meu pastor, dizendo: olha, eu gostaria de ir, já vai começar o ano letivo, eu gostaria de ir aprender. E ele falou para mim: olha, não tenho condições. Quem sabe o seu pai? Eu falei: meu pai não pode, meu pai não tem condições. E ele ficou olhando para mim, ficou pensativo e falou assim: olha, a igreja vai te ajudar, mas nesse primeiro ano, tá ok? Eu falei: tudo bem, no primeiro ano pode ser, no segundo ano, terceiro ano, Deus proverá. Eu fui para Belém. Quando eu cheguei em Belém, eu fui bem recebido, e o primeiro ano foi uma maravilha, tudo novo, mas depois as coisas começaram a complicar. Veio a necessidade básicas de me manter, veio a saudade, porque era a primeira vez que eu estava saindo do meu aconchego familiar. Quando aconteceu que no segundo ano eu tinha que sair de férias, não podia ficar de um ano para outro, todo mundo saía de férias. E naquele dia eu comecei a pedir para Deus que Ele me desse uma solução daquele problema. Quando uma pessoa chegou lá no seminário e disse: